Bebê. Ei, pessoal, boa noite. Gente, esse cabelo tá enorme, Deus. Cortar isso, né, gente? Quem tá acostumado comigo de cabelo curtinho? Oi, Ana. Ah, vou só colocar aqui o nosso título, né? Ok. Ei! Olá, boa noite, pessoal. E aí? Gente, olha que diva! Eu amo esse cabelo! Depois que eu vi sua descrição lá no post, a diva da Reumato, eu gostei. Maravilhosa! Ai, obrigada. Pessoal, essa maravilhosa Ana! Prazer estar com você aqui, querida. Ai, prazer, que bom que deu certo. Estou sentindo falta, Sim, sim. mas estou feliz, né? Por... Não, sempre dá nossa vida essa correria aí, a gente lute. Muito, muito, muito bom, gente. Deixa eu ver quem tá chegando aí. E aí, pessoal. Algumas pessoas mandaram oi já. Gente, eu vou me apresentar aqui e em seguida eu apresento a Ana. Deixa ela se apresentar também. Meu nome é Beatriz, sou pediatra. Tenho um consultório de pediatria geral e sou intensivista pediátrica também, trabalho em CTI infantil. Desde maio do ano passado estamos fazendo essas lives aqui com a intenção de trazer informação de qualidade aí para os pais, para os cuidadores, no meio de tanta notícia que a gente nunca sabe o que é real, o que é verídico, o que é de confiança, então tentando trazer sempre convidado, ou algumas eu fiz sozinha também, mas sempre tentando trazer alguém que possa acrescentar no conteúdo, coisas que sejam úteis e de demandas das famílias mesmo. Então, dessa vez eu trouxe a Ana Júlia, que é reumato, né, reumatologista, trabalhava comigo lá na Auge antes de eu mudar, ela continua lá. Sim. E deixa ela se apresentar para você, maravilhosa. Então, gente, meu nome é Ana Júlia, né? Eu sou reumatologista, também trabalho aqui em Belo Horizonte, né? Trabalhei na mesma clínica que a Beatriz, que a Bia. Me formei e fiz a minha formação tanto em clínica médica no Hospital das Clínicas, aqui da Universidade de Minas Gerais. Estou aí, também comecei com o Instagram em maio do passado e estamos aí junto. Quem não conhece, Gente, para quem não conhece o Instagram da Ana, ele é divertidíssimo. Ela fala das doenças reumatológicas com uma leveza e com humor que quebra um pouco a dificuldade de ter doenças crônicas. Então, para quem não conhece, recomendo muito. Né? Para quem tem amigos aí, familiares, ou você mesmo que tem algum problema reumatológico, segue aí que ela é... Ou então você que mesmo que é médico, ou, enfim, aluno, tem muita gente que segue aqui que é aluno, então você que segue a Ana lá, que ela tá arrebentando nos conteúdos, tá bem legal. obrigada, que vocês estão gostando. Pessoal, então a ideia hoje era a gente falar assim, eu até brinquei na chamada que eu fiz, né? Se doença reumatológica em criança, isso existe, né? Onde vive, de que se alimenta, sexta-feira no Globo Repórter, mentira, quinta-feira hoje na live, porque a maioria das pessoas nem acreditam, nem sabe que tem, enfim, que existe isso. E como é importante falar isso, né, Ana? Porque às vezes as pessoas não valorizam alguns sintomas recorrentes ou mais sutis, que é o caso, a gente vai falar, e acaba passando desapercebido, são diagnósticos difíceis, às vezes, na pediatria. Acho que também no adulto é desafiador, né? Mas na pediatria confunde, a umidade feminina tem muita febre, muita dor, né, assim, difusa, e às vezes passa muito e temos diagnósticos tardios em decorrência disso. Então, acho que é importante falar disso, porque a gente só conhece, né, a gente só cumprimenta o que a gente conhece, né? Exatamente. Então, é muito importante a gente saber que essas coisas existem, como elas se manifestam, até para os pais. Eu acho que hoje uma das coisas que eu mais gosto, assim, da medicina é que o conhecimento está aí, ele está disponível para quem busca, para quem procura. Então, hoje, as famílias já chegam
sabendo várias coisas, orientados, discutem os diagnósticos, as ideias com a gente. E isso é muito legal, eu acho que só vem a somar. Então é importante que todo mundo esteja antenado, esteja atento a alguns sinais que a gente vai falar aqui. E é por isso que eu achei essa live, esse tema importante, e convidei a Ana aí para falar com a gente. Nossa, é muito importante falar sobre isso. Obrigada, pessoal, que está mandando os comentários. Tem algumas seguidoras aí entrando. Porque mesmo no adulto, as pessoas esquecem que, na verdade, a população geral não sabe, né? Que o adulto, o jovem, a criança e o adolescente, ele também tem doenças reumáticas. Tem muito essa questão, o imaginário popular de ser uma doença degenerativa, não tem tratamento, que não tem solução, que é o fim. Então, assim, eu percebo isso muito quando eu estou em investigação de diagnóstico, estou fechando diagnóstico com o paciente, aquele período todo que ele... Né? E a surpresa tem. Mas, na verdade, gente, o reumatismo que as pessoas falam regularmente são mais de 200 doenças, né? Assim, são bem variadas entre elas. E tem que entender qual que é o seu tipo de reumatismo mesmo, para você conseguir informar melhor os profissionais de saúde que te acompanham. E ele também pode acometer crianças, adolescentes, então, e os adultos jovens também. Então, nas doenças autoimunes, como lúpus, artrite, no caso do adulto... Ana, tá ficando pra mim um pouquinho sua voz, eu não sei se pro pessoal também tá. Uai, pra mim aqui tá normal. Tá, beleza. O meu pra você tá picando meu áudio? Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Não sei se é só pra mim. O fone para ajudar? Deixa eu... Não, normalmente quando fica picando, assim, às vezes é sinal. Mas se as pessoas estiverem ouvindo bem, tá beleza. Ah, não, ótimo. O pessoal tá falando que tá bem. Que tá ok, então beleza, vamos, bora lá. Beleza. Então, assim, né, falando do reumatismo, né, que não é muito correto usar porque são mais de 200 doenças. Dessas doenças tem que a gente chama de doenças autoimunes. Né? O que é isso? O que é ser autoimune? É quando a imunidade da pessoa, que são as células responsáveis por atacar o vírus e bactérias, então é no nosso corpo que a gente tem para proteger do externo, das infecções, das invasões. Então, às vezes, a gente tem alguma alteração nesse sistema imunológico que ele passa a reconhecer parte do próprio corpo como estranhas e começam a atacar, né, aspas, assim, e gera inflamação e gera a doença. Então, todas as doenças autoimunes, elas têm esse componente, né? Não é uma doença infecciosa, não foi causado por uma bactéria, um vírus, não passa, passa de uma pessoa para outra. Ela tem uma origem genética, mas também ambiental, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, e essas doenças, as doenças autoimunes, elas são comuns nos jovens, nas crianças também. Então, é um primeiro mito que a gente tem que derrubar. Maravilhoso. Então, assim, nem toda doença autoimune é reumatismo, nem todo reumatismo é doença autoimune. Na verdade, essa questão do reumatismo já é um nome, assim, que não é... A gente, né, deveria falar doença reumatológica. Acho que reumatismo, você explicou bem, é um nome leigo, assim, né? Tudo que dá na junta de ruim é reumatismo. E aí entram outras coisas, né? Como você disse, degenerativa. Então, às vezes o idoso tem uma artrose, uma coisa assim. Não é uma doença reumatológica, né? Então, o pessoal confunde muito, assim. E exatamente, tem que desmistificar, né? A artrite, doenças articulares e doenças reumatológicas em geral não é só coisa de velho, tá, pessoal? E algumas coisas tipo lúpus, por exemplo, a gente vê muito em menina, adolescente. Então, é o que eu disse, né? Abrir os olhos, tá com as anteninhas ligadas, para a gente poder rastrear, perceber essas alterações quando chamar a atenção. Você falou um pouquinho, Ana, da questão de ser autoimune. E como é que é isso? Isso é genético? Você passa por filho? Porque uma das perguntas que teve aqui na caixinha de perguntas é se podia passar, qual é o risco do filho, né, da pessoa que tem lúpus, ter também. Então, como é que é essa questão aí? Então, essa é uma pergunta que eu tenho muitas mulheres, né, que estão querendo esse medo, né? Eu pergunto, o quanto que meu filho pode ter? Será que passa? Então, as doenças autoimunes, componente aí genético mesmo, né? Ou seja, o que significa isso? Se familiar próximo, de primeiro grau, pais, irmãos, a chance daquela pessoa vir a ter é maior do que da população em geral. É isso
significa. Mas também tem aí outros fatores ambientais. Por exemplo, no lúpus tem algumas infecções que podem ser gatilhos, por infecção pelo EBV, então algumas outras infecções virais, CMV. Vixe, eu tô falando que tá cortando. Ai, gente, será que É. Você já tá bem pertinho do seu modem aí? tô... Eu tô até desconectando aqui o computador para ver se tá repartindo a banda aqui, se é isso. Ó, eu vou... E tá dando eco, só tá falando. Deixa eu tentar pôr o fone pra ver se ajuda. Pelo menos no eco. Obrigada, Ellen. Ai. Pessoal, vai dando feedback aí do áudio, porque às vezes para vocês está diferente do que tá pra gente, tá? Então, se não tiver ok, vocês avisam aí. Será que melhorou um pouquinho, pelo menos a questão do eco? Não, para mim melhorou demais. Ah, então é isso, gente. E aí, não sei por quê, parênteses, com essa pandemia, a internet geral piorou muito. Não sei o que Eu é acho isso. que todo mundo entra junto. Eu acho que a nossa internet no Brasil não é de boa qualidade, não é mesma cabeada. Então, a gente sente muito isso. Assim. Entendi. Pois é, melhorou exatamente. Ai, sim. que bom, Tá gente. ótimo. Então, vamos falar lá do assunto quente, que é uma das perguntas que eu mais recebo mesmo, né? Então, assim, tenho doença reumática, meu filho vai ter? Como é que é isso? Então, existe sim um componente genético, ou seja, se tem alguém na família próximo, principalmente as pessoas próximas, mãe, irmãos, pessoas próximas, porque às vezes tem alguém que pergunta assim, o avô, aí já começa a ficar mais longe. Mais longe, Parente de primeiro grau, gente. Exatamente, parente de primeiro grau. Então, a chance é maior. Só que quando a gente vai... Aí as pessoas já ficam em pânico, né? Mas quando a gente vai analisar que chance que é essa, é muito menor do que outras doenças comuns, tipo diabetes, sabe? Que a relação pai-filho é bem maior. Por quê? Tem uns estudos falando do lúpus que mesmo entre irmãos gêmeos idênticos, se um tem lúpus, a chance do outro ter é menos que 60%. É um valor grande ainda, mas assim, os gêmeos idênticos não é 100%. Idênticos, né? Então, assim, de pai para filho, tem uns estudos que falam que é 17 vezes maior do que a população geral, mas quando você joga em porcentagem, fica ali por volta dos 20%, 30%. Então, sim, existe esse fator, mas não fiquem em pânico, porque não é aquela coisa que é uma certeza, sabe? Que eu acho que é o que os pacientes pensam. Tem umas até que falam assim, eu não quero ter filho porque eu não quero que os meus filhos tenham o que eu tenho. Não é bem por Passem por isso, né? Exatamente. Então, assim, existe sim essa chance maior, né? Mas ela não é, assim, taxativa, né? E lembrar que tem os outros fatores aí também envolvidos, de infecções, no caso de artrite reumatoide, por exemplo, se a mãe tem, se o filho vai ter, também tem a ver com tabagismo, podendo ser um gatilho. Então, tem esses outros fatores aí ambientais envolvidos. Maravilha. Para o lúpus também, né? Infecções, medicamentos. Parte hormonal. Exatamente. Então tem tudo que a gente sempre fala aqui, né? Tem a genética e tem o meio. Então, exatamente. Isso também. Maravilha. E uma das coisas que eu mais queria trazer, assim, porque, né, o que eu falei com a Ana quando a gente estava falando sobre a live, não é uma aula para especialistas, a gente está falando para o público em geral, a ideia das nossas lives aqui. Então, assim, é mais nortear vocês quando ligar essa anteninha, né? Quando ligar esse alerta. Então, a gente vai falar um pouquinho, sim, sobre as mais comuns, porque, que a Ana falou, é um espectro muito grande, né? Só a doença reumatológica tem mais de 200, como ela disse, e elas são diferentes entre si. A gente vai falar um pouquinho das mais comuns, mas o que a gente mais queria, talvez deixar de trazer para vocês, é de quando pensar em doença reumatológica na criança, no adolescente. Então, assim, quais são esses sinais de alerta, sinais de que, assim, será que pode ser uma doença reumatológica? Esses dias mesmo eu escutei de uma paciente, assim, a criança estava tendo umas aftas, umas inflamações, mas assim, não tinha critério, sabe? Então, às vezes as pessoas lembram de algumas características e ficam em pânico com algumas coisas, mas quando a gente tem que pensar nisso? Exatamente. Então, assim, igual você falou, né, que a gente só cumprimenta quem a gente conhece, então a gente tem que lembrar aí dos sinais que vão mostrar que alguma coisa tá diferente, que tem que investigar, que não é uma simples, a criança bateu ali o joelho e tá doendo, né? Então, falando acho que na criança, especialmente na criança menor, eu acho que às vezes é difícil diferenciar porque elas às vezes não expressam, não sabem falar, né? Tem dificuldade de explicar o que elas estão sentindo.
E, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho dos tipos, mas a artrite idiopática juvenil, um dos tipos dela, que é uma que acomete menos de 4 articulações, ou seja, menos de 4 juntinhas, ela é mais comum na criança, na menina de 1 a 3 anos, e às vezes é só um joelho, um tornozelo. Então, assim, às vezes a mãe realmente pode ficar na dúvida se ela não correu e bateu, né? Então, o que vai chamar a atenção de um sinal de alarme que pode ser outra coisa do que um simples trauma? Principalmente a persistência, né? Se tem ali dor que a criança manifesta, né? Às vezes mostrando tem dificuldade de andar, né? De caminhar, apontando para o joelhinho, por mais de 6 semanas, é uma coisa que chama atenção. Porque se fosse um trauma, a gente espera que melhore com menos tempo. Então, a persistência, acho que é uma das principais, principalmente nessas doenças mais discretas, como seria a artrite idiopática juvenil, essa forma. Ela é geralmente mais discreta, às vezes é só um joelho, às vezes a criança não tem muitos outros sintomas. Então, essa persistência por mais de 6 semanas. Os outros sintomas que... E, assim, quando a Ana fala assim do joelho, né? Assim, pode ser qualquer junta, né, Ana? Exatamente. Qualquer uma articulação. Um dos principais sinais de sintomas de doença reumatológica em criança é acometimento de articulações, então de juntas, né? Cotovelo, joelho, tornozelo, às vezes articulações pequenas, dedinhos das mãos. Então, assim, qualquer junta que está acometida, em geral, a gente vê mais juntas inflamadas de cada vez, mas tem algumas formas que são mais discretas, como a Ana falou, né? Às vezes só uma junta que está acometida. Então, o que chama mais atenção é esse tempo, né, Ana, de manutenção dos sintomas, sintoma que não melhora, né? Exatamente. A gente 6 semanas pensa no menino que tá com dor no pé, no joelho, no cotovelo, tem 1 mês e meio. É esquisito, né? Não vai ter trombado para sempre aquela dor, né? Então, exatamente. Essa persistência. Ou recorrência, né, Ana? Às vezes não é persistente, mas é recorrente. Melhora, piora, melhora, piora. Aquele joelho, aquele tornozelo, aquele punho que tá sempre bichado. Vai e volta. Exatamente. Também é outra coisa que chama atenção. E outros sintomas que chamam atenção são sintomas que a gente fala assim, sistêmicos, ou seja, uma febre também persistente, que não é infecção, que vai e volta, igual você falou também. Emagrecimento, né? Na criança, a gente não espera um emagrecimento assim, sem ter tido uma explicação plausível, né? Como se diz. Às vezes, íngua, né? Que são os carocinhos também, junto com tudo isso. Às vezes, algumas manchas na pele que aparecem e somem. Isso pode acontecer tanto na artrite idiopática juvenil, essa mais na forma sistêmica, que é um pouquinho mais rara, que são as manchas meio rosinhas, assim, que aparecem e somem, e podem acontecer no lúpus também, né? Especialmente as manchas típicas aqui no rosto, em forma de borboleta, que a gente fala, né? Além de outras lesões, assim, aftas persistentes, tudo que porque qualquer criança pode ter afta mesmo, né? Mas assim, que fica por muito tempo, junto com desânimo, fadiga, a criança ficou mais quietinha, não quer mais brincar, com emagrecimento, com febre, essas coisas chamam a atenção de que tem alguma coisa acontecendo. Gente, e tempo de evolução, né? Porque criança, idade escolar, pode ter febre recorrente, mas tem explicação, né? Tá gripado, pegou outra gripe por cima, dali a uma semana tá gripado de novo, a gente sabe que criança pequena, às vezes, acontece essas infecções recorrentes, mas febre que a gente fala sem causa determinada. Então, febre de origem determinada, que a gente chama, é um sinal de doença reumatológica. Mas o que é febre de origem determinada? É aquela febre de 30 dias de evolução. O menino tem uma febre que ele não está gripado, ele não tem nada que explique aquela febre que os exames para infecção dão normais, e aquela febre lá toda a vida. Ou recorrente, igual a Ana falou. Então, o menino que está com febre todo mês, sem estar doente, sem tá gripado, sem que nada explique aquilo, que porcaria de febre é essa que tá vindo e voltando? Exatamente. Mas também, junto com esses outros sintomas, né, Ana? Esses sintomas consultivos que você falou, né? De emagrecimento, de desânimo. Então, assim, um menino que tá gripado, que tá doentinho, lógico que ele pode ter íngua, pode ter febre, pode ter desânimo, é diferente. Então, pensar sempre na persistência desse sintoma, né? Exatamente. Eu achei uma pergunta aqui interessante, porque elas me fazem essa pergunta mesmo. Se essas dores podem ser confundidas com dor de crescimento. Pois especialmente essas formas mais discretas, às vezes a gente tem que ficar atento com isso também, né? Porque essa forma mais discreta, às vezes, não altera tanto o exame de sangue, que a gente vai falar um pouquinho dos exames também. Às vezes não tem tanta fadiga,
Mas, em geral, dá para diferenciar, sabe? Assim, ela é persistente. Não sei como é que você faz na sua prática, assim. Sim, é porque a dor de crescimento, em geral, a gente vê muita criança pequena assim, mas em geral não dá artrite, né? Ela dá só, que é a inflamação, tá, pessoal? É a inflamação da articulação. Então, quando é dor de crescimento, geralmente a articulação não tem nenhuma alteração na hora que você examina. Ela não tá inchada, não tá quente, não tá vermelho, não tem limitação da movimentação da articulação por causa de dor. Então, assim, a criança tem uma dor recorrente, mas normalmente a articulação, normalmente não, né? A articulação não pode ter nenhuma alteração visível, né? Nem limitação por dor e nenhuma alteração. Então, eu acho que seria a principal característica, né? Uhum. Apesar de que algumas doenças reumatológicas, antes de ter a artrite, que é a inflamação da articulação, pode ter só a artralgia, que é a dor. Exatamente. Essa fase que é difícil. Essa fase que não tem inflamação. O segredo nesses casos mais difíceis, porque assim, existem os casos claros e clássicos, mas existem os casos difíceis e tudo, né? É o acompanhamento mesmo. Porque aí o segmento, né? O segmento. Se a criança nunca desenvolver artrite, um acometimento articular mesmo, é porque não né? Assim, agora, vamos supor que acabou de começar, a mãe já ficou mais preocupada, não deu 1 mês e meio, mas ela deu 2 semanas sentindo aquela dor, ela ficou preocupada, ela levou no pediatra. Esse início pode ser difícil mesmo de definir, né? Ainda a gente não sabe para que lado que vai, né? Aí o segmento que vai dar a resposta. Eu falo muito isso para as mães, as minhas já até sabem. É só observar, doutora? Porque, gente, muitas coisas em pediatria é só observar. Eu acho que adultos também, mas em pediatria, nossa, super. Porque muitas coisas melhoram espontaneamente, né? Se for, por exemplo, se for gripe, se for pneumonia. Gente, se for pneumonia vai piorar. Se for gripe, está. Exatamente. Às vezes, se for apendicite e se for uma gastroenterite. Não, se for apendicite, piora. Se for gastroenterite, melhora. Então, às vezes, a gente observa para ver para que lado que vai correr. E aqui é a mesma coisa, né? É só uma dor, porque bateu, porque trombou, ou é uma dor de crescimento, ou é uma artrite mesmo, vai evoluir com uma artrite. O tempo vai dizer, e aí a gente vai e fala, não tá melhorando, tá piorando, tá com sinais de inflamação. Aí a gente vai e encaminha para o especialista, faz o que seja necessário de exames. Então isso serve para tudo, né? A gente, sintomas iniciais, sintomas muito inespecíficos, a gente tem que observar. Claro que a gente sempre levanta. Os meus pacientes também já conhecem, sinal de alerta. Gente, tem sinal de alerta? Sinal de alerta é isso. Menino que não vai bem, menino que tá com a cara ruim, que não melhora, menino que só vomita, menino que, enfim, tá prostrado demais. Então, assim, não tá perdendo peso, não tá prostrado demais, tá correndo, tá brincando. Não é sinal de alerta, nós vamos observar. Pode ser que não vai dar nada, mas a gente tem que observar. Então, isso é importante. Exatamente. E é isso mesmo, né? Em muitos casos vai ser inespecífico no início, a gente vai ter que esperar para ter mais clareza e mesmo da definição diagnóstica, né? E mesmo no adulto, a gente faz muito isso também, de observar, né? Assim, muita coisa tá no início, a gente não sabe para que lado que vai, pode ser inespecífico. Então, o segredo é acalmar o coração e continuar acompanhando. Teve uma ótima que falou assim, tem que observar e usar instinto materno também. Alcântara, Jaque, instinto materno é uma coisa, minha filha. Quando a mãe fala que não tá bom, é porque não tá bom. Eu respeito demais. Não, tem gente que não fala, mãe, sei lá, histérica, a mãe é doida. Já vi isso demais. Mas quando a mãe fala que não tá bom, é porque não tá bom. Você pode botar um reparo que não tá bom. Exatamente. Ninguém conhece melhor o filho do que a mãe. Então, assim, vamos ver, assim, não tá bom, vamos ver para que lado que tá indo. Então, é isso aí, trabalha em equipe, né, gente? A família e o profissional de saúde é uma equipe, né? Exatamente, concordo. Nossa, 100%. Não é? O que mais que a gente falou aqui de manifestações, de sinais de alerta? Manifestações extra-articulares, a gente falou algumas já, né? Principalmente alterações de pele, que a Ana falou. Isso é muito heterogêneo, né, Ana? Assim, até dentro da mesma doença pode dar lesões diferentes. Então, assim, também é difícil um pouco, mas o que acontece muito na doença reumatológica, eu acho que no adulto também e na criança, é somando as coisinhas, né? Exatamente. Então, assim, por isso que a gente fala assim, a retrospectiva é muito fácil, né? Depois que a gente já fez o diagnóstico, não, mas tava na minha cara, eu não vi. Mas é porque é uma coisinha aqui, outra ali. Se não tem um negócio de pele esquisito que vai e volta, tem uma febre esquisita que vai e volta. Às vezes não tem manifestação articular, eu acho que isso desafia, né? Porque quando tem articulação envolvida, a gente já pensa logo, mas quando não tem, às vezes não tem. Exatamente. Então é um desafio. Então, essas manifestações vão ser
pequenas pistas que a gente vai juntando. Então, assim, também não é porque teve um negócio de pele esquisito, ai meu Deus, é reumatológico. Calma, gente, tem que juntar as pecinhas do quebra-cabeça pra gente ver se é isso mesmo. Exatamente. É mais que a gente falou. Tem umas anemias estranhas que não melhoram com ferro. Em criança, né? A primeira coisa que a gente vê quando pensa em anemia, mas é deficiência de ferro, que é assim, 99,999% das vezes vai ser deficiência de ferro, mas nem sempre é. Então, assim, principalmente aquela que não melhora com tratamento, né? Então, assim, tá, deficiência de ferro é 99%, ok, mas se não melhorar, se fosse deficiente, tinha melhorado. Exatamente. Não, ferro não melhorou. Então, essas coisas assim, e inflamações em geral, né? Exatamente. E falando da anemia, é importante falar isso, porque falando do lúpus infantil, é mais comum na criança alterações no hemograma do que no adulto. E também, então, assim, essa questão da anemia chama bastante atenção. Então, em geral, a criança vai ter anemia, né? Nessa fase inflamatória ativa da doença. E mesmo na artrite idiopática juvenil, especialmente as formas mais exuberantes, que a gente fala assim, né, com mais articulações, a forma sistêmica, em geral vai ter uma anemia, vai ter uma alteração aí de provas inflamatórias também. E é essa anemia que não melhora, né? Que vai ser 1%, 0,01% dos casos aí na pediatria, mas é a que chama atenção. E falando da pele, eu achei muito interessante que você falou, que é inespecífico, né? Realmente, e criança tem muita coisa de pele também. Muita pereba, muita criança tem muita pereba. Então, assim, tudo juntando os pontos. Se há acometimento mais típico, se tem outros sintomas. Às vezes a gente fica na dúvida, a gente pede uma opinião de dermatologista. Então, existem os casos nebulosos em tudo também, né? Nossa senhora, muito desafio. E aí, eu acho que a gente pode entrar, já são 9h30, já dá pra gente entrar um pouquinho nas mais comuns. O que você acha da gente falar? Sim. Só respondendo uma pergunta aqui que ficou para trás, febre interna é o quê? Gente, doutor Cláudio, febre interna é uma coisa que as pessoas inventaram para falar, eu acho, né? Beatriz, quando você tá passando mal, acho que foi uma zoeira, tudo bem. Mas quando você tá passando mal e dá aquele mal-estar, aquele calor, aquele trem, mas que você mede não tá com febre. Exatamente, eu achei isso. Eu também. Eu acho que isso é febre interna. Eu super adoro, eu super entendo o conceito de febre interna. É quando você tá mal. Faz todo sentido. E não tem febre, gente. Todo sentido. Mas febre interna não entra aqui no critério, viu, doutor Glauber? Exatamente. Maravilhoso. Ana, então, a gente elencou aqui, pessoal, três tipos de alterações reumatológicas que são mais comuns. E falando na pediatria, especificamente, ou de coisas com origem na infância, né? A febre reumática. Hoje a gente vê muito, 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 muito menos no Brasil, graças a Deus, mas ainda é a principal causa de alteração articular, de acometimento articular em criança, né? Nos países desenvolvidos não, né, Ana? A gente está conversando sobre isso. Exatamente. Nos países desenvolvidos, o acometimento articular mais comum na criança é a artrite idiopática juvenil. Mas aqui, a artrite idiopática juvenil está no segundo lugar, em primeiro lugar, a febre reumática. E por quê, né? Porque ela tem... A febre reumática, gente, as pessoas confundem muitos conceitos. Tem uma base aí de uma infecção por uma bactéria do grupo dos streptococcus. Então, a criança vai ter uma infecção de garganta por essa bactéria e semanas depois ela vai desenvolver uma resposta imune. Depois dessa infecção, tipo, a gente chama de reação cruzada na imunologia. Como que eu vou deixar isso mais simples para explicar? É mais ou menos isso, que você teve aquela infecção, de alguma maneira aquilo deu uma bagunçadinha na sua resposta imunológica que vai fazer com que você reconheça partes do corpo como estranhas. E aí, essa febre reumática, ela que é tratada com bezetacil, que as pessoas confundem muito, né? Então, e ela pode ter três coisas mais comuns, assim, o acometimento articular, o coração e, né, as alterações de pele e tudo. Mas basicamente o articular e o coração, né? Nem a terceira nem é tão comum assim. E essas alterações do coração às vezes podem deixar sequelas, né? Que hoje o que a gente vê de mais grave, né, Ana? Porque é basicamente artrite e cardite, que é a inflamação do coração. Então, assim, a artrite da febre reumática, normalmente ela é autolimitada, daqui a um tempo melhora. O problema é quando tem a cardite, que é a inflamação do coração. E isso deixa sequela e dá problema pro resto da vida, deficiência cardíaca. E é o que mais leva esses pacientes a óbito, né? Exatamente. Então, assim,
eu acho que acho não, né? O motivo da gente ainda ter muita febre reumática é a falta de assistência médica que a gente ainda vê Sim, em muito canto do país. Por isso que não tem isso mais em países desenvolvidos. Gente, todo mundo tem uma dor de garganta, vai no médico, toma antibiótico. Aqui tem muita gente que não tem acesso a nenhuma saúde ainda, infelizmente. Então fica exatamente. ali toda a vida, não vai no médico, não toma remédio, não trata. Então a dor de garganta, por esse tipo de bactéria, não é toda dor de garganta que pode dar isso, também é bom deixar claro. Mas a dor Uhum, de garganta, que na hora que você deu um azar é por esse tipo de bactéria e não tratou, pode. E também não é toda dor de garganta por essa bactéria que vai ter também. É uma exatamente. pequena parte das dores de garganta que forem por esse tipo de estreptococcus podem dar essa reação que a Ana falou, imunológica, e aí desenvolver essa doença. Então, assim, a parte articular é a que menos grave, que a gente menos se preocupa, mas as sequelas cardíacas que são muito graves. Que são muito Então, graves. e tem, né, esse tratamento aí com bezetacil, não é que vai sarar a febre reumática, mas é para evitar de ter novas infecções pelo estrépito, por esse tipo de bicho aí, que vai só piorando, somando essas alterações que a pessoa já tem. Então, é Exatamente. uma doença muito grave, né? Pode ser muito grave. Então, a Aham. gente também não vai ficar com paranoia de dar antibiótico para qualquer gripe, senão eu falo isso, semana que vem tá todo mundo gripado, tá todo mundo lá no consultório querendo antibiótico. Antibiótico não trata gripe, gente, pelo amor de Deus. Antibiótico não é antitérmico, antibiótico só trata bactéria. E tem muitas infecções de garganta que não são causadas por bactéria, mesmo com placa. Então, assim, Uhum. no pronto-socorro, no consultório, a gente sempre tenta fazer o swab, que é aquele cotonete da garganta, para ver se é o estrépito mesmo, para não ficar usando antibiótico desnecessariamente. Então, sim, muita hora nessa calma. Exatamente. E assim, e por que que as pessoas confundem tanto? Primeiro porque realmente ainda é a principal causa de dor articular na criança. E antes era muito mais comum, né? Hoje a gente quase não vê assim mesmo, a gente vê mais esse resultado aí. Mas, e assim, como tem esse potencial grave, eu acredito, e as pessoas falavam menos sobre as doenças reumáticas e sabiam menos. A ciência também evoluiu muito nas últimas décadas aí na reumatologia, né? Se sabia Super, pouquíssimo. Pelo medo, pelo vai que, eu acho que muita gente recebeu esse tratamento. Eu tenho muito paciente hoje que tem lúpus, que tem artrite reumatoide e tal, que fala assim, mas quando eu era criança falaram que eu tinha febre reumática, mas na verdade provavelmente não era, né? Era ou o lúpus, a artrite reumatoide, a doença reumática atual que ela está tratando. Mas acredito que era um pouco de desconhecimento e um receio aí de sequelas e tudo. Aí o pessoal às vezes não tinha muito acesso a exames específicos, então pelo sim, pelo não, o pessoal acabava tratando, né? E era muito mais comum, né? Muito mais comum. Hoje, como a gente tem melhorado o sistema de saúde, esse acesso, a gente vê muito menos, assim. O que a gente vê muito, assim, é adulto jovem, né, Ana? Que 20, Aham, 30, 40 anos atrás ou mais tiveram essa infecção, enfim. exatamente. Tem uma pergunta legal, se febre reumática não tem cura. Sim, depende. Se não tiver acometimento cardíaco, aí beleza, vai ter as inflamações e tal e vai sumir. Agora, se teve a inflamação do coração, ela deixou sequelas, essas sequelas são persistentes. Então, por isso que a gente tem tanto medo dessa doença e trata direitinho. Quando a gente tem certeza Exatamente. que é uma doença. Uhum, exatamente. Maravilha. Então, assim, essa questão da febre reumática que tem um agente específico, sinais e sintomas a gente falou, é basicamente acometimento de articulações, pode dar o acometimento do coração e às vezes alguma alteração de pele, né, Ana? Mas não é o mais Mas comum, não é né? o mais Aqueles comum. nódulos, Não, exatamente. aqueles eritemas são bem raros, São né? bem raros, na verdade. Eu ia até olhar aqui a porcentagem, mas era só uma curiosidade mesmo. Ah, sim, eu Eu esqueci de uma acho, coisa a última vez que eu importante. estudei isso para dar aula, eu acho que era tipo 5% ou É, menos. Assim, é, é discreto. 1%, 8%, um negócio assim. Uma manifestação interessante, assim, da gente lembrar, mas que também não é super frequente, são as neurológicas, né? Que é a Coreia e Exatamente, tal. É aí que são também que pode acontecer, tá, pessoal? É curioso, né? A última vez que eu li isso, embora não seja super frequente, acho que a principal causa de Coreia no Brasil ainda é a febre reumática, se não me engano, não Uhum. é? Sim, sim, Pois eu li é. isso, sim. Então, olha só que coisa, né? Então, assim, a gente ainda tem que lembrar disso também, dessas manifestações neurológicas. E que pode ter a Coreia sem ter as outras alterações, né? Nossa, é um É, desafio. um A desafio. Coreia, gente, é uma movimentação. É muito raro, mas é uma movimentação atípica, como se você tivesse meio bagunçado, assim, e que a pessoa não tem controle.
desses movimentos. Então, sempre pensar que pode ser febre reumática, mas é bem raro de se ver até na febre reumática mesmo. Aham, exatamente. E aí, agora falando da segunda doença que seria a causa mais comum de dor, de sintomas articulares na criança, é a artrite idiopática juvenil, né? E ela tem vários subtipos, ela tem 7 subtipos, porque ela tem uma forma que é mais poucas articulações, tem a forma que são mais articulações, tem a forma que parece com a espondilite anquilosante, que é o acometimento da coluna e ou alguns outros sintomas. Tem a forma sistêmica, que na verdade a pessoa é aquela que eu falei lá no início, que eu falei da febre persistente, da alteração de rash, ou seja, uma mancha vermelha que vem, aparece, que vem e some, que tem íngua, às vezes tem esplenomegalia, que é o aumento de órgãos mesmo, né? Do fígado, do baço. E aí tem muita. E os exames de sangue estão bem alterados, né? Os marcadores de inflamação estão bem altos nessa questão. Então tem vários subtipos assim. O mais comum mesmo seria a óligo-articular e a poliarticular, que são a óligo que a gente fala são até 4 juntinhas acometidas, poli a partir de 5, né? E aí a gente vai juntando os pontos. Também nessa artrite idiopática juvenil também tem os sintomas extra-articulares. O mais comum seria a uveíte, que é a inflamação, né, de uma parte do olho. E às vezes, na verdade, né, na questão da artrite idiopática polióligo-articular, ela é mais assintomática. Então, é uma coisa que vocês não precisam saber, é mais para o pediatra e o reumatologista estarem atentos. Se tiver uma alteração que é o FAM positivo, a gente tem que ter uma avaliação do oftalmologista. E no caso da artrite idiopática juvenil, que parece com a espondilite anquilosante, pode ter uma uveíte sintomática. A criança sente, fica com o olho vermelho, quente. Geralmente também essa que parece com espondilite é mais adolescente e menino. Igual a espondilite. Mas aí dá dor nas articulações da coluna? Sim, pode ter a lombalgia, a dor lombar inflamatória, que é aquela pior de manhã e à noite. E pode também, essa pergunta foi boa, porque essa forma que parece com a espondilite, ela parece com a espondilite em tudo. Ele pode também ter os outros sintomas extra-articulares que a gente fala, ou seja, doença intestinal inflamatória, que é diarreia com sangue, pode ter entesite, que é a inflamação do lugar onde o ligamento junta no osso. Então, assim, ela é um pouco. Tem essas outras manifestações além das juntas, né? Bacana. Nossa, difícil. E eu acho que essa questão nossa, eu acho muito desafiador doença reumatológica. E mais uma vez falando da persistência, né, dos sintomas. Assim, sintoma que não melhora, principalmente articular aí nesse caso. Com ou sem sinal sistêmico, que é o que você falou, nem toda vez vai ter febre, vai ter sintomas assim gerais, e pensar então que pode ser. E aí o marcador é o FAM, né? Para quem é profissional de saúde e tá vendo a gente. E o fator reumatoide? Então, o fator reumatoide, ele é uma outra pergunta. Que é uma boa pergunta. Ele está bem presente na artrite reumatoide do adulto, né? Tem as formas sem o fator reumatoide também. Na criança, na artrite idiopática juvenil, aquelas formas poliarticulares, que a gente fala que são mais de 5 articulações, tem uma forma que ela é mais... que ela está associada com fator reumatoide positivo na maior parte das vezes. Mas a forma oligoarticular, ou seja, até 5 articulações, não é comum, não é super esperado. A gente acaba pedindo, né? Assim, quando a gente vê que cabe na investigação. Mas não é comum. Agora, já a forma poliarticular, ela é bem parecidinha com a artrite reumatoide do adulto mesmo, sabe? Do adulto. Nossa, mais uma pegadinha, então, né? Que eu tô aqui pensando, eu tô aprendendo também, viu, gente, na live. Porque às vezes a gente fala, então vou pedir fator reumatoide, porque eu acho que é artrite reumatoide. E pode não vir, principalmente se for a menos sintomática, isso, que é a mais difícil de diagnosticar. Ai, meu Deus do céu. Exatamente. Não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil, não é fácil, não é simples. Olha só, achei interessante, a Karine falou aqui, comigo foi isso, tratei reumatismo dos 5 aos 20 anos com bezetacil, depois dos 25 descobri o lúpus. Nossa, essa história é muito comum, gente, sério, eu ouço ela todo santo dia, eu acho, praticamente. Que é isso mesmo, né? As pessoas não pensavam em lúpus, em artrite idiopática juvenil, essas outras coisas. Pensavam na febre reumática, que elas chamavam de reumatismo, e muito daquele negócio do reumatismo no sangue. Eu acho que esse termo, reumatismo no sangue,
acho que veio disso, sabe? Veio da febre reumática, que a gente faz alguns exames de sangue mesmo. Então ficou esse termo popular aí, sabe? Mas né, a gente sabe hoje que é outro esquema, não é adequado falar. São coisas diferentes. São Ai, coisas Senhor. diferentes, exatamente. Falando um pouquinho de tratamento da artrite reumatoide juvenil, tem tratamento? Porque, assim, né, da febre reumática a gente falou que a gente mais previne, trata os sintomas, se tiver dor articular, você trata a dor, se tiver problema do coração, você trata esse problema do coração, mas não tem um tratamento para a doença em si. Mas na artrite reumatoide a gente tem algumas coisas para usar, né? Exatamente. Então, a artrite idiopática juvenil tem tratamento, então podem ficar tranquilas. E, assim, cada vez mais a gente tem visto as crianças saindo bem desses tratamentos, ficando... Porque o que é uma das preocupações na criança? Se ela tem um acometimento articular ali do joelho, do tornozelo, uma inflamação ali que não está sendo tratada, às vezes ela não desenvolver, né? Ter um encurtamento de membro, né? Então, alterar assim, no crescimento, né? Alterar no crescimento. Mas hoje a gente sabe que começando o tratamento, é por isso que é importante ter essas lives para a gente alertar sobre isso, mas tendo um diagnóstico precoce, rápido, começando o tratamento precoce, a gente evita essas sequelas, né? Que são a principal preocupação. Os tratamentos vai depender dos tipos, né? Que eu falei que são 7 subtipos. Então, depende muito do que a criança, né, tá tendo dos sintomas, mas vai desde anti-inflamatório, o nosso anti-inflamatório tradicional, que na criança usa mais o naproxeno e ibuprofeno, né? Não é todos que podem usar, até imunobiológicos. Então, a gente começa... É claro, gente, isso é um painel geralzão aqui que eu tô falando. Bem geral. Então, assim, geralmente a gente começa com anti-inflamatório desse tipo naproxeno e ibuprofeno, pode avaliar a infiltração da articulação, ou seja, colocar um remédio dentro da junta com corticoide para aliviar o sintoma também. E aí, fica por 2 meses. Se não melhorou, a gente pensa em uns tratamentos que a gente fala que são os tratamentos de doença reumática, né? Modificador de doença, que é o metotrexato, que é o primeiro que a gente pensa. Alguns casos pode pensar em leflunomida, mas leflunomida na criança e na adolescente é meio problemático, né? A gente tende a evitar. Mas, assim, é uma opção também. E depois, se não der certo, ainda aí vem os imunobiológicos, que aí são vários, né? Infliximab, adalimumab, que não cabe falar. Isso é um painel geral. Sim. É claro que algumas formas, né? Por exemplo, a artrite idiopática juvenil sistêmica. Se a criança está com anemia, está com várias alterações, ela vai precisar de pulsoterapia com corticoide internada. Então, depende de cada caso. Só para a gente falar assim, que tem tratamento, não criamos pânico aqui também. Exatamente. Porque eu acho que a tendência é, com o tempo, começar a ter mais artrite reumatoide juvenil idiopática do que a febre reumática, né? Que a gente tem visto em crianças menores hoje, a gente trata e aí não vemos tanto, né? Exatamente. Então, vocês sabem, ficarem tranquilos quanto a isso. E eu acho que é o lúpus, né? Que é o que mais preocupa todo mundo. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas talvez quem esteja aqui nessa live por motivos pessoais ou não, ou profissionais, está aí conhecendo um pouquinho de reumatologia, das doenças em si. Eu acho que o lúpus é o que mais preocupa todo mundo, assim. Tem alguns pacientes seus, imagina, que já se fala, são lúpicos, tem um perfil legal que enfrentando lúpus, então... A Camilinha que chegou agora, que é a mãe que estava preocupada com o lúpus. Camilinha, nós vamos falar para você também. Exatamente. Fala um pouquinho do lúpus, então, Ana. Vamos lá. O lúpus, ele também pode acontecer nas crianças, né? Não é comum ser muito pequenininha, tipo menor de 4 anos. É mais ali por volta dos 11, sabe? E mais adolescente. Pode acometer crianças mais novas, mas não é o super comum. E ele o lúpus é uma doença autoimune também, ou seja, o sistema imunológico reconhece partes do corpo como estranhas, atacam o que gera inflamação, é a mesma ideia. Tem uma origem genética também, que é um fator de risco, porém, tem outros fatores envolvidos e fatores ambientais. Então, a Camila que perguntou aí, não quer dizer que seu filho vai ter, com certeza, se você tiver, se é uma coisa 100%. Na verdade, é uma chance maior, mas tem outras coisas envolvidas. E os sintomas, ele é uma síndrome, né? São sintomas bem diversos, né? Desde inflamação na articulação, até alteração na pele, até inflamação nos rins, alteração no sangue, tipo anemia, plaqueta baixa, as células da defesa baixas, que a gente chama de leucopenia, né? Manifestações neurológicas. O que chama atenção na criança é que é mais frequente nas formas infantis
a inflamação dos rins e o quadro neurológico que no adulto. Então, geralmente são quadros mais exuberantes, mesmo às vezes com mais internação. Então, são quadros que a gente realmente preocupa mais mesmo, né? Então, que a gente tem que ficar atento. Legal demais. E a gente tem como fazer, diante da suspeita, a investigação laboratorial, que no lúpus ajuda muito, né? Não que nos outros não ajude, mas é porque no lúpus tem umas coisas bem específicas, né? Exatamente. Alguns exames, alguns marcadores que a gente rastreia, além do FAM, alguns subtipos, né? Que o FAM ela já citou, né? A Ana citou aqui que a gente faz para artrite reumatoide, mas no lúpus também ele pode ter alterado. E alguns subtipos dele. Então, a gente consegue, com alguns marcadores, além de outros sintomas laboratoriais, tipo anemia, que a gente vê muito, a gente consegue somar tudo para fazer esse diagnóstico, né? Que é um quebra-cabeça, que o lúpus pode dar de tudo um pouco. Exatamente. A Ellen até perguntou aí, né, quais são os exames comuns para pedir. Então, tem os exames gerais aí, que vai juntar nesse quebra-cabeça aí para a gente fechar um diagnóstico, que é o hemograma mesmo, um hemograma simples, para a gente ver se tem anemia, se como é que estão as células, os leucócitos, como é que estão as plaquetas, é um dos primeiros. Os exames que mostram inflamação no sangue, os marcadores de inflamação, que é a proteína C reativa VHS, função dos rins, porque pode inflamar os rins no caso do lúpus, por exemplo, urina, rotina. Então, existem esses exames gerais primeiro, depois tem o FAM, no caso do lúpus ou da artrite idiopática juvenil, a gente pede. E fator reumatoide em alguns casos também. E dentro do lúpus, ainda a gente vai pedir alguns outros mais específicos. O anti-DNA, o anti-SM, são as siglazinhas de alguns anticorpos mais específicos que lembram o lúpus. Então, a gente vai juntando todos os pontos. Às vezes também cabe o raio-x, ressonância, né? Depende de cada caso. Mas tudo isso, assim, é para a gente conseguir juntar todas as peças e fechar um diagnóstico. Isso. E o lúpus também tem tratamento, né? Exatamente. E o lúpus também tem tratamento, gente. Então, assim, as mães ficam muito preocupadas, as adolescentes também ficam... a gente vê na carinha delas, né? Quando recebe um diagnóstico de uma doença crônica, é uma coisa pesada, uma doença ainda desconhecida, mas tem tratamento, pode ter uma boa qualidade de vida, levar uma boa vida se você seguir as recomendações, né? O tratamento também é variável, né? Assim, vai desde prednisona numas fases, a gente não quer que ela seja por fase prolongada, especialmente na criança, né? Porque afeta o crescimento e tudo. A gente avalia isso também. Há até alguns imunossupressores, como azatioprina, micofenolato, ciclofosfamida. Então, depende de cada caso. Metrexato também pode ser usado. Mas a ideia é lembrar que tem tratamento. E que dá para ter uma boa qualidade de vida, exatamente, né? Eu acho que é um medo que as pessoas têm, às vezes. O lúpus tem um estigma muito, né, assim, de ser muito limitante. Então, eu acho que a gente passou um pouco dessa fase, graças a Deus, com esses tratamentos mais modernos que hoje a gente tem. Então, claro que todo diagnóstico de doença crônica é desafiador, né, assim, é angustiante, talvez, mas pensar que as coisas todas têm... Dá para ser feito, não é... A gente não tá de pés e mãos atados aí para lidar com isso, né? Exatamente. E vai dar tempo da gente falar das vacinas, a gente achou que não ia dar tempo. É só porque, pessoal, então a maioria das pessoas que faz tratamento para doença reumatológica acaba usando medicamentos que alteram um pouco na imunidade, né? Então, tem vacinações especiais. A Ana queria falar um pouquinho disso. Sim, então, assim, faz parte do tratamento. É bom que, na verdade, a gente nem precisa falar isso para pediatra, a gente tem que falar mais para os adultos mesmo. Geralmente, as crianças estão sempre com um cartão maravilhoso, né? Então, como tem essa questão de que a imunidade está alterada, tanto pela própria doença quanto por alguns imunossupressores, as vacinas têm que estar em dia, porque a chance de pegar uma infecção e ser mais grave nesse paciente é maior, né? Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla aí da vacinação. É claro que, dependendo do grau de imunossupressão, algumas vacinas vai ser um probleminha, assim, vai ser meio polêmico, são as vacinas atenuadas, né? Por exemplo, a do sarampo. De vírus, né? De vírus atenuados. Isso, de vírus atenuados. Porque dependendo da imunossupressão, a gente não pode dar pelo risco da criança ter a doença com a vacina, né? São poucas as vacinas que são de agentes atenuados, se a gente for olhar no calendário todo, né? Então... Algumas não são, mas tem substitutos que podem ser feitos para populações específicas, no caso do paciente reumático, né, reumatológico. Algumas vacinas que não seriam atenuadas podem ser feitas, né? Tipo,
sei lá, a gente não faz, pode fazer atenuado, né? Então, são poucas, eu acho que mesmo que estão totalmente contraindicadas, né? Exatamente, exatamente. E aí, lembrando, por exemplo, do sarampo, que é uma delas, dependendo da situação que não dá para suspender a imunossupressão temporariamente, às vezes uma ideia é vacinar todo mundo da casa. A gente tem estratégias, né? De tentar abordar ali, abordar da melhor maneira. Mas sempre lembrar aí, só queria dar essa dica que a gente tem que sempre lembrar de manter o cartão de vacinação em dia. Eu tenho falado tanto isso. Você sabe que com a pandemia, muitas pessoas têm tido medo de sair, de procurar os centros de saúde, ainda mais depois que iniciou a vacinação para a Covid, e também devido ao atendimento de Covid nos centros de saúde. E às vezes até nas clínicas particulares, assim, eu tenho batido tanto nessa tecla com os pacientes. Gente, mas aí não pega Covid, morre de sarampo, não pega Covid, morre de febre amarela. Não pega Covid, morre de pneumonia, de meningite. Então, assim, não adianta, uma coisa não justifica a outra. A gente não pode aglomerar ir no shopping, no show, né? Assim, sair pro boteco lotado, que essas pessoas estão fazendo, mas eu peço encarecidamente para todo mundo ter bom senso, né? Mas estão outros 500. Então, assim, tá, a gente não vai fazer essas coisas, mas, assim, vacinar, gente, consulta que seja para aquela criança é prioridade. Cuidar da saúde da criança, do adulto também, é prioridade, senão a gente vai ter problemas outros, né? Nós estamos vendo muitos pacientes com doenças crônicas, você deve estar vendo isso, sem controle adequado, tendo crises mais graves. Então, a gente vê muito, assim, diabetes, chegando descompensado no pronto atendimento, porque tem um tempão sem fazer controle. Então, assim, a saúde da criança e a vacinação tá nesse quesito também é prioridade, mesmo com o Covid, tá? Então, nós vamos fazer tudo direitinho, sair de máscara, procurar um horário mais vazio. Para quem tem a opção de fazer a vacinação particular, vai numa clínica, pede para fazer em casa, tem tanta opção, mas não vamos deixar de fazer. Exatamente. Porque senão a gente pode ter outros problemas até mais graves. Para a criança é até mais grave, outros problemas. Exatamente. É só esse recado mesmo que a gente queria deixar aqui também. Maravilhosa. Ai, gente, gostei. Deixa eu ver essa pergunta da Gleiciane aqui. Doutora, eu tenho lúpus. Eu fiz o exame no meu filho, ele não tem lúpus, ele tem apenas 6 anos. Então quer dizer que eu tenho que fazer exame quando eu tiver 11 para saber se ele tem lúpus? Ó, eu acho que você tem que ficar tranquila. Na verdade é isso. Sabe por quê? Porque vamos supor que você faz o exame, ele não tá sentindo nada, tem nada, tá tudo indo ótimo. Por um acaso você ficou cismado, falar, vou fazer um FAN nele, vem positivo, não quer dizer nada, entendeu? Um FAN sem nada, sem sintoma nenhum, não quer dizer absolutamente nada. Então, na verdade, você tem que ficar atento com sintomas mesmo. Se, de repente, ele começar a emagrecer sem explicação, ter uma inflamação na junta, uma anemia sem explicação, aí é outra história. Mas o exame isolado não quer dizer nada, só vai te deixar ansiosa. Então, não fique preocupada. O que ela vai ficar mais alerta, mais atenta, né? Para aqueles sintomas. Diagnosticar mais precocemente, se for o caso, né? Exatamente. Mas a gente não trata exame, gente. Em medicina a gente trata pessoas. Exatamente. Isso também é super importante. É super importante a gente falar sobre isso. Nossa, porque senão é uma geração de pessoas muito preocupadas e muito exame sendo pedido, assim, às vezes desnecessariamente. Desnecessariamente. Né? Então tem todo esse gatilho, né, que vem depois disso. Sim. Maravilhoso. Ana, obrigada. Prazer ter você com a gente. Foi ótimo. Obrigada pelo convite. Eu tô com medo de espera, né? Impressionante. Fica com a gente, precisa arrebenta. Olha, estamos programando umas lives super legais para as próximas. A ideia é mantê-las quinzenalmente. Eu vou disponibilizar aqui, vai ficar salvo no IGTV. E dá para você, não sei se você já fez isso antes, mas você consegue baixar e salvar no seu. Eu fiz isso com algumas lives que eu fiz em outros canais. Já fiz isso. Então, vai ficar salvo aqui a live. Se você achar que isso pode ser útil para outra pessoa, pode ser interessante para outra pessoa, depois você manda o link. A ideia é divulgar o conhecimento mesmo e ser de utilidade para todos vocês. Isso, ótimo. Foi ótimo, adorei esse bate-papo. É muito importante falar desse tema. E obrigada pelo convite. Obrigada demais, abafo. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, então. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Ana. Com Deus. Amém. Tchau, tchau. Bebê.